Muito bem, técnico Wagner Mancini. Mancini, vamos ressaltar assim, um começo de um primeiro tempo de um time que não se encontrou, no segundo tempo veio com outra filosofia e você perde 3 jogadores, por incrível que pareça, lesionados. Me faça um balanço do que você viu no Vitória hoje e essa classificação. Bom, a gente está feliz porque o time alcançou o seu objetivo, que era vencer a partida e passar de fase, né? Então, lógico que sempre quando isso acontece, você tem muito mais elogios a fazer do que ajustes, né? Eu vi um Vitória até 20 minutos do primeiro tempo um pouquinho afobado, tentando fazer o gol rapidamente, até para que o contexto fosse favorável. Acho que o grande trunfo do Vitória essa noite foi exatamente o contexto da partida. Dentro do estádio nós vimos uma equipe que se superou, que buscou, que foi atrás, que teve dificuldades, porque achou uma equipe que marcou muito forte no início do jogo, mas que a partir do momento em que achou o gol foi dono do espetáculo, jogou muito bem o segundo tempo, a segunda parte do primeiro tempo também, né? A torcida também teve um papel fundamental, porque jogou junto com o time. Então, dentro desse contexto todo, lógico que saímos satisfeitos. Acho que, além de buscarmos a classificação, o que nós vemos é uma equipe que está mais fechada a cada dia, diante de tantas dificuldades, diante de tantos obstáculos a serem superados. O Vitória hoje são suspensões de atletas, são outros atletas lesionados e o time está aí. Muita gente achando que nós não tínhamos elenco suficiente para isso e o time foi lá hoje, ganhou bem do Bragantino, felizmente, e eu espero que a nossa sequência também seja essa. 3 substituições forçadas, Mancini, por ordem médica, mas o time continuou no mesmo contexto que você havia determinado, né? Como é que você analisa a entrada desses jogadores? Pouco tempo do Luan, né, que entrou praticamente e saiu. O Luan foi um caso onde ele sentiu uma dor e nós achamos melhor tirar. Eu não sei se o Luan foi lesão ou não, né? Nós ali já tínhamos o jogo definido, então nós achamos melhor que ele saísse, né? O André, se não me falha a memória, levou um pisão no pé, lógico que nós vamos ter que fazer exames amanhã para saber. O Brian, acho que de todos é o que mais preocupa, porque sentiu a parte do adutor, né, o músculo do adutor, mas enfim, acho que também sempre que você perde jogadores, você tem a oportunidade de fazer com que outros entrem na equipe, e hoje nós tivemos a entrada de alguns atletas que não vinham jogando e que foram muito bem. A dupla de zagueiros foi muito bem, o Alisson Maia fez um jogo perfeito, né? O Ramon também, os 2 volantes também muito bem na partida. O Felipe Souto fez talvez o seu melhor jogo no Vitória esse ano. Achei o Fernando Miguel também muito concentrado na partida, e isso fez com que o nosso sistema defensivo, que vinha sendo vazado e vinha sendo alvo de crítica, hoje jogou muito bem, ganhou todas as bolas no alto diante de uma equipe de uma estatura bem alta, né? Então, em função de tudo isso que eu falei aqui, dá para a gente vislumbrar alguma coisa boa já para o final de semana também, logicamente tentando superar o que a gente mais tem feito esse ano, superar aquilo que vem sendo obstáculos para a gente, seja suspensão, seja lesão, enfim. Mancini, ainda falando do sistema defensivo, né? Você já destacou essa boa atuação do Alisson Maia. Queria que você falasse da entrada do Pedro Botelho, né? Que foi por ordem médica, substituiu o Brian e também deu mais estatura à defesa, não é isso? Exatamente. Eu tinha a opção até de utilizar o Juninho, que é lateral também, mas que vem atuando na segunda linha, né? Mas a entrada do Pedro foi exatamente em função do jogo aéreo do Bragantino, né? Que lá fez um gol na nossa equipe, e aqui certamente eles iriam usar como arma também. Então, diante disso, a opção do Pedro Botelho foi essa. Achei que o atleta entrou bem, teve apenas um passe errado no jogo, chegou bem à frente, ganhou bola no alto, teve chance até de fazer um gol numa defesa grandiosa do goleiro. Enfim, acho que sempre que você tem a oportunidade de fazer com que haja um revezamento na equipe e esses atletas entrem bem, a gente sai ganhando com tudo.
Bom, Mancini, a equipe hoje foi para um jogo de muita entrega, superou inclusive a defesa hoje, que era o calcanhar de Aquiles, passou até a ser um ponto alto, mas o jogador Neilton, além dos 3 gols, me parece que ele fugiu até um pouco das características, que ele estava se doando muito, se jogando, enfim, botou um espírito forte de jogo nessa decisão, como deve se jogar realmente uma decisão. Eu não posso ser injusto, todos os jogadores correram muito, brigaram muito, nós sabíamos que havia necessidade de hoje o Vitória fazer um jogo seguro, um jogo de muita entrega, de comprometimento, e eu vi isso não só do Neilton, do Denilson, do Lucas, do Ramon, do Alisson Maia, enfim, vi isso como ponto forte do Vitória hoje. Nós vimos o Neilton fazer os 3 gols e ainda com algumas outras oportunidades, o atleta até no início do jogo oscilou um pouquinho em função exatamente naquele período onde eu disse que o Vitória ficou um pouco ansioso demais e queria fazer o gol rapidamente, né? Mas a partir do primeiro gol não. Aí eu vi uma equipe que se impôs, que teve uma imposição muito grande de ordem tática também, botou a bola no chão, chegou a uma vitória merecida. Diante de um contexto em que o Vitória foi soberano na partida, que se encontrou bem, que o time encaixou, dá para dizer que o Neilton ainda assim foi protagonista do jogo? Dá para dizer, porque o atleta que faz os 3 gols do jogo, a gente tem que fazer um elogio diferente ao atleta, né? Acho que diante daquilo tudo que foi visto hoje, né? Um jogo decisivo onde a gente saía perdendo de 1-0. A equipe vai lá, faz 1-0 no primeiro tempo, volta para o segundo tempo, ainda imprime um ritmo de jogo ainda mais forte na partida, né? E aí, de repente, aparece a estrela do Neilton. Então, nós temos que realmente exaltar o belo jogo que ele fez, né? O Neilton é um dos artilheiros do Brasil esse ano, se não me falha a memória, de times da Série A, é o que mais fez gols, né? Então, a gente fica feliz de ver a evolução do atleta. Por tudo aquilo que ele já passou no futebol, aqui no Vitória ele tem sido decisivo na maioria dos jogos para a gente. Mancini, as adversidades, lesão, suspensão, punição, a partida que fez no domingo, cheio de críticas e hoje cheia de elogios. O que é que mudou de domingo para hoje a postura do Vitória? O que mudou é que tudo é feito em cima de vitória. O dia que você ganha é uma maravilha, é fácil dar entrevista, você não tem que justificar nada, você não tem que achar o culpado, achar motivo para nada. Então é óbvio que todo mundo quer ganhar, é óbvio que todo mundo quer ter boas atuações, né? Mas do outro lado também tem uma equipe que joga, que briga, que tenta, né? Nós que dependemos do futebol, nós que vivemos o futebol, temos que ter a coerência de saber analisar bem os partidos. Eu não levo muito isso acima do que deve ser, né? Às vezes eu fico sabendo de uma outra crítica, e são poucas as que eu sei. É bom até que vocês saibam que eu não leio, não escuto, não ligo rádio, enfim, até para que eu possa vir aqui na sala, sentar aqui e ser o mais disponível possível, né? Mas é lógico que em todos os lugares a gente sabe que há exageros e há elogios demais em exagero também. Então, que tudo aquilo que está sendo analisado seja analisado em cima de uma temporada, não somente de um jogo. A gente não pode de maneira alguma jogar uma pá de cal em cima daquilo que vem sendo feito em termos de trabalho. O Vitória vem muito bem na temporada, não foi derrotado ainda dentro de seus domínios, eu espero que não seja, que era o calcanhar de Aquiles de 2017. Então muita coisa mudou, mas é lógico que é um time jovem, é um time que precisa de ajustes e que vai ser cobrado ao longo da temporada, isso eu sei, mas que também seja reconhecido no momento em que fizer bons jogos. Mancini, na segunda-feira acontece o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil, né? Eu sei que não dá para escolher o adversário, mas nessa batida que o Vitória vem tendo aí, o jogo quarta domingo, para vocês, é melhor enfrentar um time do mesmo nível para baixo ou já é melhor pegar um time logo maior, de mais expressão, para testar logo para o brasileiro? Olha, eu sinceramente, se eu fosse escolher, eu preferia um time do mesmo nível ou abaixo, né? Porque tem algumas equipes que estão bem montadas, que têm elenco para suportar 2 campeonatos ou 3 campeonatos às vezes, né? Então é lógico que o sorteio ele nem sempre ele vai de encontro àquilo que você quer,
Mas se eu tivesse a chance de escolher, certamente eu escolheria uma equipe onde dá para você, de repente, até mesclar jogadores, o que vai ser difícil, porque nessa fase da Copa do Brasil também estão as melhores equipes. E a fórmula de disputa faz com que qualquer adversário seja difícil. Felizmente eu já tive a oportunidade de jogar com times de Série A e já tive a oportunidade de jogar com um time de Série B, eu sendo técnico de time da Série B, inclusive ganhei um campeonato assim. E eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto os jogos são acirrados, então nessa hora a gente tem que ter calma. Aquele adversário que vier, nós vamos tentar fazer o melhor, e acho que se o Vitória demonstrar dentro de campo aquilo que foi demonstrado hoje, tem grande possibilidade de passar de fase. Ok? Valeu.